Olá, pessoal! O meu nome é Eduardo Rodrigues Góes, eu sou aluno de mestrado do programa de pós-graduação em docência para educação básica da cidade de Bauru, e é com muito prazer que eu estou aqui para compartilhar teorias, né, e experiências juntamente com uma pessoa incrível, uma profissional incrível que já vai realizar a sua apresentação. Mas antes disso, nós gostaríamos de aproveitar esse momento para agradecer o convite da Secretaria da Educação de Jaú, por meio do AME, e da Aline Felipe. É uma satisfação imensa poder abordar temas pertinentes à linguagem e à educação de uma forma geral. É isso aí. Olá a todos e todas. Reforçando as palavras do Eduardo, realmente é uma grande satisfação, é um prazer imenso poder fazer parte aí deste repertório de vídeos que a Secretaria Municipal de Jaú está providenciando para vocês. Muito obrigada, Aline, pelo convite. Muito obrigada ao Eduardo por também me transmitir esse convite. Ele falou que eu sou uma pessoa especial, mas Eduardo também é um professor e tanto, foi meu aluno na graduação, é meu orientando na pós-graduação, no mestrado profissional, e assim, eu admiro o trabalho do Eduardo, eu admiro o trabalho dessas pessoas que vão à luta e fazem acontecer, né? Eu sou professora Regiane Aparecida Santos Zacarias, eu trabalho na Unesp, eu sou lotada no Departamento de Letras Modernas da Unesp de Assis e sou também credenciada como professora no programa de pós-graduação Mestrado Profissional Docência para Educação Básica da Faculdade de Ciências e Departamento de Educação de Bauru, e também do Departamento de Pós-Graduação em Linguística e Língua Portuguesa da FCL da Unesp de Araraquara. Tá? É um prazer estar aqui. Vamos começar, Edu? Seu microfone está muted. Prontinho. Vamos clicar aqui para iniciar a apresentação dos slides. Tela inteira. Como é bom usar essas ferramentas, né? Essas ferramentas digitais. Tudo certinho, Reca? Certinho. Dá para ver Perfeito. perfeitamente. Então, o título do nosso trabalho é Ensino de Línguas, Inglês como Língua Estrangeira e Interdisciplinariedade. Bom, pessoal, acredito que seja do conhecimento de todos, né, que a aprendizagem de línguas estrangeiras é algo muito relevante, porque por meio dela a gente pode tornar-se cidadãos globalizados. A gente passa a ver o mundo de uma forma especial. E é muito interessante, né, ter em mente que a aprendizagem de inglês está relacionada com a comunicação, com a transmissão de ideias, de informações, aspectos culturais, aspectos sociais, e isso envolve interação. Interação entre os sujeitos, entre culturas, entre informações diversas, né? E quando nós pensamos nesses aspectos, né, de comunicação, de interação, a gente percebe que o inglês é uma linguagem e, portanto, ela pode ser relacionada com todas as áreas aí do conhecimento, né, de forma interdisciplinar. Então, com base nesse conceito, né, de interação e comunicação, nessa primeira parte, eu gostaria de abordar trazer para vocês algumas informações sobre a teoria sociocultural desenvolvida pelo autor Vygotsky. Então, nesse primeiro momento, eu vou trazer algumas breves informações sobre a vida desse autor, as características dessa teoria chamada sociocultural e a importância da fala para o desenvolvimento do indivíduo. E, por último, vamos falar também um pouquinho sobre a zona de desenvolvimento proximal.
Pessoal, fique bem atento, porque apesar de durante a minha fala eu abordar alguns exemplos, talvez mais relacionados aí para o inglês, né, hã, Vygotsky, a teoria de Vygotsky, ele aborda não apenas a aprendizagem de inglês, mas sim o desenvolvimento, né, do indivíduo. Então aí você pode também trazer essas informações para sua própria área. Então vamos lá, vamos falar então um pouquinho sobre a vida de Vygotsky. Então o autor Vygotsky nasceu, em 17 de novembro de 1896, em uma pequena cidade chamada Orsha, Bielorrússia, e ele morreu em 11 de junho de 1934, em Moscou, aos 37 anos, vítima de tuberculose. Apesar de ter morrido, né, relativamente aí novo, né, com 37 anos, Vygotsky cursou história, filosofia, aprofundou conhecimentos em psicologia, filosofia, literatura, e ele também cursou direito e medicina, sendo professor e pesquisador em muitas dessas áreas. Então, no início do século XX, ele iniciou as suas pesquisas em psicologia e ele verificou que as abordagens e as teorias dominantes eram a teoria behaviorista e a psicologia de Gestalt. Acontece que ele não fica completamente satisfeito com essas teorias. Então ele passou a buscar um método, né, passou a buscar uma abordagem que proporcionasse a explicação e a descrição das funções psicológicas superiores. Talvez você pergunte: "Calma, Eduardo, o que são funções psicológicas superiores?" Aqui nós temos alguns exemplos. Elas são a percepção, memória, pensamento e linguagem, né, entre outras. Então, Vygotsky destaca que todos os fenômenos devem ser estudados como processos em movimento e em mudança. Então, ele utiliza princípios do materialismo dialético, né, a teoria aí desenvolvida por Marx, ou seja, ele passa a utilizar a teoria do Marx, pois, de acordo com esse autor, as mudanças históricas na sociedade e na vida material produzem mudanças no comportamento e na consciência, né? Ou seja, essas funções psicológicas, né, percepção, memória, pensamento, linguagem, elas não surgem absolutamente do nada, né? Existem elementos pré-construídos que interferem nesse processo de desenvolvimento. Vygotsky também diz que o ser humano cria os instrumentos culturais para atuar e modificar o mundo. Um belo exemplo relacionado a isso é o advento das tecnologias digitais, que por meio do uso, né, delas, as novas formas de aprendizagem começaram a se transformar, né. Hoje em dia, os estudantes, têm necessidades diferentes, precisam desenvolver habilidades diferentes. Então a gente percebe que até a forma de aprender sofreu mudanças de acordo com esses instrumentos, né, culturais e mecânicos desenvolvidos pelo homem, né. Outro exemplo, né, pensando nessa dinâmica de movimento e de mudança, é a própria linguagem, né. A linguagem, ela não é um código puro, né, onde o significado é estático, muito pelo contrário, né, são significados que estão atrelados relacionados, né, com questões sociais, com questões históricas, com questões culturais. Então, para falar de Vygotsky, as palavras-chaves aí são história, relações sociais e cultura, né. Isso é bem diferente de Piaget. O Piaget, né, ele vai abordar com mais ênfase
os aspectos biológicos, né, enquanto que Vygotsky, ele aborda essas questões mais sociais, né. Portanto, examina a origem e a história de um dado fenômeno e enfatiza o papel da história e das relações sociais no desenvolvimento mental e comportamental dos sujeitos. Esse autor, ele também destaca, né, a importância da fala, né. Então, segundo ele, a fala da criança é tão importante quanto a ação para atingir um objetivo. As crianças não ficam simplesmente falando o que estão fazendo. Sua fala e ação fazem parte de uma mesma função psicológica complexa, dirigida para a solução de um problema em questão. Então a gente percebe que a fala, né, ela é importante também para ajudar as crianças com as tarefas práticas, ela auxilia a criança a realizar essas tarefas, né. Então, de acordo com Figueiredo, né, Vygotsky, ele divide a fala da criança, que é essencialmente social, em fala comunicativa, fala egocêntrica, fala interior e fala privada. A fala comunicativa, né, como você deve imaginar, ela tem o objetivo de interagir, socializar, realizar pedidos, ordenar, transmitir informações. Já a fala egocêntrica, ela ocorre quando a criança começa a falar consigo mesma. Normalmente fala apenas sobre si própria, não tenta comunicar-se, não pensa no interesse do seu interlocutor e ela não espera respostas. Para Moraes, né, em 2014, ela serve como um guia do planejamento das atividades e solução de problemas e colabora no processo de autorregulação. Depois nós vamos falar um pouquinho melhor sobre essa questão de autorregulação. Depois nós temos aí também a fala interior. Essa fala interior é uma produção silenciosa de palavras na mente do indivíduo. É aquela conversa consigo mesmo. Nesse caso, a criança percebe que ela não precisa interpelar somente o adulto e ela passa a apelar para ela mesma. Normalmente são frases sem contexto, sem o referente, sem a situação, porque a própria criança, o próprio sujeito, ela conhece esse contexto, ela conhece, né, a situação, então, de uma forma geral, ela não vai explicar para ela mesma qual é esse contexto, né. Por exemplo, quando eu estou na rua Lins de Vasconcelos, na Vila Operária, e eu quero ir para o centro da cidade, né. Nesse caso, a pessoa falaria para ela mesma, né, centro da cidade. E nesse processo, ela não vai ficar falando para si própria: "Olha, vire à direita, siga reto, faça a rotatória". Não, ela simplesmente vai traçar um caminho, uma trajetória, e ela vai percorrer, certo? Bom, e por último nós temos também a fala privada. É quando essa conversa consigo mesma, ela passa a ser verbalizada, mas ainda continua sendo uma conversa que você tem com você mesmo, ok? Nelson, né, em 2015, ele diz que isso é representação externalizada do pensamento, né. É o famoso, conversar com os botões. Vamos lá. Resumindo, né, isso que às vezes pode ser até um pouco confuso, talvez um pouco para quem não é da área né, de linguagens, talvez compreender, mas assim, ele também vai trazer Vygotsky também traz a ideia de mediação e regulação, tá. Ele diz que a mediação e o processo de regulação é algo muito importante. A regulação, né, que
que a gente colabora aí no processo, né, de desenvolvimento da criança, ela se dá pelo primeiro, regulação pelo objeto, depois regulação pelo outro, e temos também aí o processo de autorregulação, né. No caso aí da regulação pelo objeto, o que seria isso, né? É quando o ambiente exerce influência, né, quando o mundo exterior exerce influência, né, nessa criança. A regulação pelo outro é quando o sujeito ele consegue aprender e realizar as tarefas com a ajuda do outro, né, com a ajuda de alguém mais experiente. E a autorregulação? A autorregulação é quando a criança começa a realizar determinadas tarefas de forma independente. Ela passa a pensar nas formas, e nas estratégias para solucionar os problemas. No entanto, para Vygotsky, ainda que essa criança aprenda a realizar uma determinada atividade, não significa que ela pode, parar de aprender. "Nossa, eu estou autorregulado nessa situação, eu posso parar", muito pelo contrário. Por exemplo, né, uma criança que aprende a cortar papel, ela não significa que ela vai conseguir cortar qualquer outro tipo de material, ou que ela vai, por exemplo, conseguir cortar um cabelo, né. Ou seja, né, a aprendizagem ela é um processo contínuo. Então, autorregulação ocorre quando uma pessoa é capaz de controlar suas funções mentais superiores e agir de forma independente, né. Logo, pessoal, esse autor destaca também, essa ideia de mediação. De acordo com essa perspectiva, o sujeito passa a atuar e modificar o mundo, e ele cria instrumentos para tal tarefa. Vygotsky, então, ele vai dividir esses instrumentos em instrumentos técnicos e mecânicos, como, por exemplo, aí, computador, livro. E esses instrumentos técnicos e mecânicos, eles servem para regular as ações sobre o objeto, né, está relacionado aí com o exterior. E nós temos também aí a mediação, que pode ser feita pelos instrumentos psicológicos. Quais seriam eles? São os signos, a linguagem, a escrita, né, os mapas. E esses instrumentos psicológicos, eles servem então para regular as atividades psíquicas, então está relacionado com o interior. Figueiredo ainda destaca que, por meio da fala, os seres podem servir de mediadores para outros indivíduos, auxiliando-os na execução de alguma tarefa, bem como para si mesmo, né. Então olha aí a importância do papel do professor, né, de mediador, que ao mesmo tempo também ele auxilia o outro, ele acaba também entrando nesse processo de autorregulação, de aprendizagem também. Hã, Vamos para o próximo slide. Vygotsky também vai abordar, né, por meio dessa ideia de interação, de mediação, né, essa questão aqui, ó, zona de desenvolvimento proximal. Então Vygotsky ele apresenta a ideia de que o desenvolvimento, principalmente o psicológico, ocorre por meio das interações com crianças mais experientes ou com adultos. Portanto, o autor cria o conceito de zona de desenvolvimento proximal. Então, como vocês estão, observando na imagem. Então, desse lado, nós temos o nível de desenvolvimento real, né, que é aquilo que a criança ela sabe fazer. E depois nós temos do outro lado, né, o nível de desenvolvimento potencial, que é aquilo que a criança consegue fazer por meio da mediação de um adulto ou de alguém mais experiente. E aí é pensando no caso do ensino de inglês, né, que o professor
de repente pode se perguntar: "Ok, né, como então eu auxilio, o meu estudante a a a sair, né, a ampliar o seu conhecimento, a conseguir aprender mais, né?" Aí nós vou falar um pouquinho para vocês sobre a minha experiência, né, como professor de inglês. Então eu trabalho no CEDET. O que é o CEDET? É um Centro para o Desenvolvimento do Potencial e Talento, que tem o objetivo aí de atender crianças com capacidade elevada, né. Em outras metodologias, né, a gente acaba é utilizado o termo crianças superdotadas, né. No caso do CEDET, nós utilizamos aqui a metodologia Caminhos para desenvolver o potencial e o talento, né, desenvolvido pela doutora Zenita, né. Em geral nós utilizamos, né, esse termo, né, capacidade elevada. Caso você tenha interesse de conhecer mais sobre esse tema, né, você pode, eh, buscar realizar essas leituras, tá. Ou pode também entrar em contato com a secretaria aqui da cidade de Assis, ok? Então eu trabalho nesse centro, né, e ministro aulas de inglês. E durante essas aulas de inglês, eu gosto muito de usar esse material, esse livro chamado Time Zone. É uma sequência de livros, né, nós temos aí o Starter, livro um, 2, o 3 e o 4, né, e talvez você possa, né, se perguntar: "Eduardo, por que você gosta de utilizar esse livro em especial?", né, Why this book is so important? Por que esse livro é tão importante? Por que você acha tão interessante? Bom, primeiro, né, esse livro, além de trazer uma abordagem comunicativa, né, que faz com que os alunos falem, conversem, expressem ideias, né, esse livro ele também, eh, traz aí um site com recursos que auxiliam nesse processo de aprendizagem. Então, né, nesse site nós temos os vídeos, áudios, atividades extras, e o que eu gosto muito aqui é a parte dos games. Além disso, Eduardo, o que mais tem de especial nesse livro? A questão da interdisciplinariedade. Por meio desse livro eu consigo relacionar, né, o estudo da língua com outras áreas do conhecimento, porque esse livro ele aborda, questões referente à história, questões referente às ciências, à biologia. Então eu consigo, mostrar para o meu estudante que a linguagem ela serve como meio de comunicação, né, por meio dela eu consigo transmitir informações. Então é algo muito, muito interessante. Adaptações, existe no seu trabalho? Claro, existe. Eh, além do livro, né, a gente sempre tenta proporcionar atividades colaborativas, trabalhar com jogos, né, jogos aí de baralho. Eu particularmente gosto de brincar muito com o jogo chamado Uno, né, então a gente lá distribui as cartinhas, brinca normalmente, né, com uma única diferença, né, as palavras, as frases, as expressões que são utilizadas durante o jogo, elas são utilizadas em inglês. Então a criança utiliza a né, a questão trabalha a questão das cores, trabalha a questão dos números e algumas frases como "I want", hã, "I don't have", entre outras expressões, né. Gosto muito também de trabalhar com tabuleiros, com jogos digitais, jogos, né, da memória, com brincadeiras, né, como Hot Potato, Tic-Tac-Toe. Fico com dificuldade de falar essa palavrinha, olha como, a importância que o professor traz, né, na nossa vida. Eu aprendi errado com essa palavra, e aí toda vez que eu vou falar ela, eu acabo cometendo alguns erros de pronúncia. Mas a gente tá aqui para aprender, né. Hã, utilizo muitas vezes outros livros, né, utilizo
Utilizo também aplicativos como Lyrics Training, dicionários online, que é legal pensar nessa questão de dicionários, porque, por meio do dicionários a gente tem acesso a essa riqueza de significados, né, como eu já tinha dito antes, né, que de acordo com o contexto, de acordo com a situação, essas palavras ganham novos sentidos. Utilizo também o aplicativo Smule, que é um aplicativo que você pode cantar, né, amo cantar em inglês, WhatsApp, Kahoot, plataforma Demanda.net. No CEDET também nós proporcionamos alguns eventos, né, relacionados à cultura, como Hot Dogs Day, e nesse caso, por exemplo, a gente não vai trabalhar apenas a cultura americana. É só o hot dog dos Estados Unidos. Não, você pode também falar sobre como é o hot dog de outros países, né, porque outros países também utilizam, né, o inglês, e cultura é importante. Hã, Também eventos relacionados com Halloween e lives, né, nesse momento de pandemia, lives aí são sensacionais. Isso tudo, pessoal, sempre trabalhando com o interesse, com as necessidades e com as questões intrapessoais desses alunos, né. Também já tive a experiência de trabalhar no ensino infantil, e quando a gente pensa no ensino infantil, acho que a palavra-chave é lúdico, né. Então no ensino infantil também a gente pode trabalhar com música, com fantoche, teatro, dança, desenho, pintura, com as brincadeiras, né, com os jogos, também com a tecnologia, que é muito importante. E tudo isso, né, relacionado com temas significativos. E também, né, você pode trabalhar aí de forma interdisciplinar, ou seja, você pode trabalhar com outras áreas do conhecimento, né. Claro, sempre com questões pertinentes às necessidades, né, desse estudante. Eu particularmente gosto de trabalhar, assim, sempre eh com uma abordagem, assim, comunicativa, colaborativa também, e é muito interessante, muitas vezes, você chegar ali no seu professor pedagogo e conversar com ele, buscar saber quais são os conteúdos que eles estão, trabalhando, né, com o pedagogo, com o professor de educação física, e realizar trabalhos em conjunto, né, isso tudo vai enriquecer, né, a aprendizagem desse aluno e vai tornar esse conhecimento muito, muito mais significativo para essa criança ou para, de repente, também para esse adolescente. Vamos aqui interromper esse compartilhamento e vamos dar a palavra para a doutora Regiane. Obrigada, Eduardo, obrigada. Na verdade, eu vou dar continuidade, não é, ao que o Eduardo falou. Tudo que ele trouxe para até agora é importante para que a gente possa refletir sobre essa questão que eu venho trazer, que é um pouco mais voltada para a questão interdisciplinar, né? Então, eu vou resgatar lá aquela questão das funções fundamentais, né, que ele coloca, e vou trazer a questão da fala, mas a fala associada à questão linguística, à questão da linguagem. Então, quando nós pensamos nessa questão, é muito importante que todos os professores, de todas as disciplinas, tenham essa consciência da importância da língua, na verdade, da linguagem na sala de aula, né? A linguagem eu coloco aqui como algo natural do ser humano. Todos nós, e até não só do ser humano, né, dos animais também, até das plantas, os seres vivos têm uma linguagem, né? Quando as plantas começam a ficar com as pontas ressecadas, isso quer dizer que ela quer água, está com sede, né? O animalzinho, né, todo mundo tem, né, convive com algum animalzinho, tem uma linguagem
para pedir comida, para pedir brincadeira, para pedir carinho. Então, a linguagem faz parte dos seres vivos, em especial de nós, seres humanos. Para melhor comunicação, o ser humano desenvolveu a língua, que faz parte aí da semiótica, perdão, da disciplina, né, das ciências que envolvem essa questão da semiologia, da simbologia. Então, não só a língua falada, a língua escrita, o português, o inglês, o francês, traduzem, passam, expressam ideias, mas também cores, bandeiras, né, expressam aí, são ícones, são referências para que você entenda sim ou não. O vermelho é um alerta, é um pare, o verde é um vá, prossiga. Né? Então, é importante reconhecer que a linguagem como um todo, e a língua em especial, todas fazem parte do dia a dia da sala de aula. Como é que você ensina matemática? Como é que você ensina biologia? Educação física? Né? Filosofia para o ensino médio? É pela língua. É pela língua, é por fotos, é por música, tudo isso é linguagem. Então, é interessante lembrar que quando Vygotsky traz essa consideração, e ele aborda isso na questão da fala, nós vamos entender que existe como pressuposto disso que o pensamento é a relação do homem com o mundo, que é expresso pela fala. E por que ele expressa isso na fala? Ele expressa isso na fala porque é um meio como ele vai se comunicar com o outro, passar ao outro o que ele pensa do mundo, o que ele compreende do mundo. Então, a linguagem, em especial a língua, são mecanismos essenciais e importantíssimos na nossa sala de aula. Nós estamos aqui falando da questão do inglês. Vou compartilhar aqui, Eduardo, esqueci de compartilhar. Nós estamos aqui conversando a respeito da língua inglesa, né? Mas eu gostaria que vocês pensassem nessa nossa apresentação como algo interdisciplinar, não é? Todas essas questões pelo Eduardo e o que também eu estou trazendo para vocês são questões que sobremaneira estão na sala de aula de vocês. Por quê? Porque vocês se comunicam por meio de linguagem e da língua portuguesa, tá certo? Muitas vezes não podemos deixar de pensar, né, e de considerar a Libras, que agora faz parte aí como língua no nosso país. Tanto que para ensinar um aluno surdo, que não tem nessa parte da língua, que se comunica pela língua de sinais, o professor que tem essa realidade em sala de aula tem que fazer o quê? Tem que se adequar, não é? Então, se o professor pensava apenas na fala, para comunicar o conteúdo que dá, com a chegada de um aluno surdo, tem que pensar em outra linguagem, não é? Então, tem que pensar em projetar mais slides, tem que se preocupar mais com imagens, com figuras, com dinâmicas, não é? Mais sinestésicas, mais de fazer, de pôr a mão na massa. Bom, isso considerado, então, coloquei aqui, né, o nosso... Isso considerado, eu volto um pouco para o inglês. Quando no inglês, no período, na verdade, no período pós-Segunda Guerra,
começou-se a se preocupar demasiadamente, de uma forma um pouco mais sistemática, com os métodos, e as abordagens, os métodos e as técnicas de ensino de idiomas. Então, naquela época, surgiu, então, uma sistematização de quais eram os métodos. Então, os métodos eram o método oral, né, audiolingual, o Total Physical Response, the Silent Way, Community Language Learning, Natural Approach, Suggestopedia. E, por último, nesse ranking, veio o que nós consideramos de Communicative Language Teaching. Já foi um super começo para o ensino de idiomas, para o ensino de língua materna também, e para visualizar, para compreender o papel de uma língua na sociedade. Por que a gente tem idiomas? Por que nós temos língua na sociedade? Como acabei de comentar, para comunicação. Né? Então, quando nós chegamos no método chamado método comunicativo, foi tipo assim, ué, agora descobriram, agora entenderam que o lugar da língua é na comunicação. A língua é feita para comunicar. A comunicação é feita pela linguagem. Língua e linguagem são coisas distintas, né? A comunicação pode ser feita por cores, como eu falei, isso é linguagem. Né? A língua é a língua, o idioma que nós falamos, a Libras é uma língua, né? É algo sistematizado pelo homem para tornar essa comunicação mais accurate, mais objetiva, mais precisa. Né? Então, quando estudando, mas só chegamos a essa questão da comunicação, da língua, da abordagem comunicativa, quando o homem enxergou a língua onde ela tem que estar. E é isso que eu quero, né, deixar bem enfatizado aqui, que é na questão da comunicação. Bom, em seguida veio o que nós conhecemos, quem é do inglês, né, e do ensino de idiomas, do método pós-era. O que seria, então, o método pós-era? Não tem um método. Não, você não vai pegar um daqueles métodos que foram falados antes, sistematizados, e aplicar na sua sala de aula. Você vai primeiro averiguar, você vai primeiro observar, fazer aí toda uma questão para ver qual é o contexto em que você está ensinando. O que cada um daqueles métodos pode trazer e adequar ao seu contexto. E precisamos repensar. Não precisamos ter um método, mas podemos usar um pouco de cada método com consciência, sabendo por que estamos ensinando daquele jeito e onde vamos chegar. Isso vale para todas as áreas do ensino. Né? Então, nós temos aqui, inclusive, isso vale para o momento que nós estamos vivendo agora, nesse exato momento. Tem muito professor ensinando inglês, outras disciplinas, da mesma forma que ensinava em sala de aula. Eu não sei como, porque eu acho impossível. Se você, professor, mudou o seu contexto, você tem que se adequar a ele, não é? Você tem que saber, então, qual é esse contexto que eu estou agora? O que tem no que eu fazia que eu posso levar para esse contexto? Mas esse contexto, ele não tem mais como ser do jeito que ele era, fechado daquele jeito. Ele tem que ser modificado. Né? Então, essa questão do que se pensa para ensino de línguas tem muito a ver com o que se pensa para o ensino de várias outras disciplinas e várias outras áreas do conhecimento, certo? Isso colocado, eu gostaria de trazer
aqui nos meus comentários quais são as tendências do ensino de línguas estrangeiras no mundo hoje. Em um primeiro momento, a tendência, ela repousa na abordagem chamada Content and Language Integrated Learning. Na sequência, vem uma abordagem que é English as a Medium of Instruction. Mais recentemente, para mim, pelo menos, né, e de acordo com as bibliografias que a gente tem lido, surge uma orientação para a translinguagem e para a intercompreensão. Vamos ver direitinho o que é isso e como isso se relaciona com as disciplinas, as demais disciplinas que são ensinadas nas escolas. Então, o CLIL e o English as a Medium of Instruction. The use of the English language to teach academic subjects in countries or jurisdiction where the first language of the majority of the population is not English. Ou seja, essas duas abordagens, elas trabalham assim. Usar o inglês para ensinar uma disciplina, um conteúdo acadêmico, né, uma disciplina, em países onde o inglês da maioria, onde a maioria não fala inglês. O inglês não é a língua, o idioma daquele lugar. Então, é como eu ensinar biologia em inglês no Brasil. A língua é portuguesa. As aulas são em português, em Libras, se possível. Mas eu trago um conteúdo da biologia em língua inglesa. E por que eu faria isso? Né? Troco de quê? A troco de colocar a língua onde ela tem que estar, comunicando. O ensino do inglês pela metalinguagem, o que seria isso? Seria eu ensinar inglês falando quais são os pronomes do inglês, quais são os verbos do inglês, qual é a estrutura do inglês. Isso é ensinar língua falando da língua. Isso não leva a uma aprendizagem, a uma fluência. Eu tenho que colocar a língua onde ela tem que estar, como um meio de comunicação. E aí, para ela ser um meio de comunicação, ela tem que passar uma mensagem. Essa mensagem pode ser a mensagem de uma disciplina qualquer do ensino, da educação básica, do ensino regular. Né? Então, essa descoberta, esse despertar para incluir o idioma, qualquer idioma, no local de comunicação, né, como um instrumento de comunicação, realmente revolucionou o ensino de inglês e foi como o inglês na Europa e os demais idiomas, não só o inglês, o italiano, o francês, começaram a realmente fazer sentido nas escolas. E as crianças começaram a aprender. Então, era aula de educação artística em inglês, ou era aula de, vamos lá, de matemática em francês. Olha só, isso vem acontecendo na Europa há mais de 10 anos já, e revolucionou realmente. Né? Aí você fala para mim, poxa, como é que eu vou fazer isso na minha sala de aula? Eu dou aula de matemática, como é que eu vou dar aula de matemática? Os alunos já não entendem eu falando português, como é que eu vou dar aula de matemática em outro idioma, né? Então, assim, é muito interessante isso, porque chega a ser um preconceito da gente. Né? Mas eu também não falo inglês, como é que eu vou dar aula em inglês? Certo, mas essa abordagem é para esse contexto. Por quê? Porque professor e alunos vão praticar essa língua nova.
Então, eu escrevi um artigo sobre isso, coloquei aqui, está na academia.edu, né? E vocês podem ler lá esse artigo sobre English as a Medium of Instruction, inglês como meio de instrução, e é só colocar lá, inglês como meio de instrução, Regiane Zacarias, vocês vão ser levados para o site da academia. Nesse artigo eu explico que tem que ter um contrato, assim, um acordo, professor-aluno, tem todo um repertório de atividades que você combina com o aluno para você fazer. Do jeito que eles estão hoje, ágeis no celular, na internet, é capaz que eles saibam, eles deem a aula de inglês no nosso lugar, né? Se você colocar, eles vêm, eles dominam a situação. E eu acho que eles vão gostar do desafio, né? Bom, além disso, eu já achei o máximo quando eu descobri o Clio e o EMI. Né? Falei, gente, isso é muito bom, colocar a língua onde ela tem que estar, né? Ensinar a língua, colocar a língua como meio de instrução e ensinar um outro conteúdo. Aí surgiu uma questão um pouco mais recente, que é o translinguismo, que é uma visão que aborda a dinamicidade da língua ou da linguagem como prática social e local. Como assim? Olha, os Estados Unidos, por exemplo, vou pegar porque é um exemplo que eu vivenciei. O inglês é falado, mas o espanhol é dominado também. Onde você vai, né? E tanto que quando teve uma das vezes que eu fui com os meus filhos, a minha filha, eu saí e ela pegou o ônibus para ir me encontrar, bem no dia seguinte que ela tinha chegado. Aí ela escreveu para mim: tem certeza que eu estou nos Estados Unidos? Só estou ouvindo espanhol aqui no ônibus. Então, convivem. Os idiomas, eles passaram a conviver. E se vocês pegarem algumas séries da Netflix, eu estava assistindo uma esses dias que eu observei isso, eu falei, mas gente, é muito engraçado. Eles vão do inglês para o espanhol, assim, olha. Ah, me lembrei, 100 Dias para Enamorar-se, né? Que é uma série espanhola, mas que se passa nos Estados Unidos. Então, eles ficam o tempo todo indo do inglês para o espanhol, do espanhol para o inglês, é uma palavra em inglês, outra palavra em espanhol. Isso já é o conceito da translinguagem. Quando eu aprendi inglês e comecei a dar aulas de inglês, nossa, se eu fizesse isso, se eu começasse uma conversa e já mudasse, falasse um pouco em espanhol, um pouco em português, um pouco em inglês, seria triturada, porque onde já se viu coisa feia? Tá esnobando? O que você está fazendo falando um monte de idiomas junto e misturado, né? Então, hoje não. Hoje existem filmes assim, existem livros escritos que misturam idiomas, existe as séries, como eu falei para vocês, né? E na nossa própria vivência aqui no Brasil, na, na minha juventude já havia novelas que brincavam com isso. Quem não se lembra de uma novela da Globo que misturava o inglês, trazia o inglês, how much, eles falavam, né, com sotaque mais nordestino, né? Então, essa questão da translinguagem, ela é hoje muito bem vista. Então, você pode trazer um outro idioma para a sua sala de aula. E você pode ir inserindo algumas palavras no seu dia a dia de sala de aula para que o aluno aprenda um pouco de inglês, você também, né? Todos nós aprendemos um pouco, ou não precisa ser só o inglês, não. Traga também italiano, se você tem um outro idioma que você gosta, leve esse idioma para a sala de aula, isso é muito interessante. Além da translinguagem,
existe hoje a ideia da intercompreensão que relaciona línguas de mesma raiz, né? Então, vamos considerar a origem, a nossa raiz latina. Quais outros idiomas que possuem esse mesmo fundamento, né? O italiano, o português, o espanhol, o francês. Então, entre esses idiomas, não se separa mais. Como assim? Não se separa mais. Eu posso trazer, no mesmo momento, um texto. Eu estou falando, vocês vão ver aqui, estou falando sobre anfíbios. Eu posso trazer um texto sobre anfíbio em português, outro texto sobre anfíbio em espanhol e um outro texto sobre anfíbio em francês, dentro do mesmo plano de aula, tá? Aí vocês falam, isso daí não é possível, isso daí não está fazendo sentido, né? Essa é a tendência. Por quê? Porque a aprendizagem de um idioma está no mesmo local do cérebro. Nós dividimos isso porque nós entendemos que o espanhol é a língua de quem mora na Espanha, ou no Chile, ou no Paraguai. Nós entendemos que o italiano é a língua de quem mora na Itália. Mas se nós olharmos para nós como seres humanos, cognitivamente falando, nós aprendemos as línguas no mesmo lugar. Então não precisa separar. Nós conseguimos, né, as crianças conseguem, principalmente as crianças, transitar entre as línguas e identificar e entender as palavras. Olha que salada, não é? A Torre de Babel está de volta, né? Todo mundo falando, só que nessa Torre de Babel as pessoas se entendem. Então, deixa eu mostrar para vocês, por exemplo, como é. Deixa eu colocar aqui, só um minutinho. Como disse o Eduardo, é muito bom, né, Edu? Mas a gente aqui, quando tenta. Aqui, deixa eu mostrar para vocês esse manual de intercompreensão. Entrou já, Edu? Sim, já estou vendo aqui, está certinho. Pode É porque continuar. para mim não entrou. Agora sim. Isso. Foi? Intercompreensão. Esse manual de intercompreensão é uma é uma dissertação de mestrado da Janaína Oliveira, orientada pela professora Selma Alas Martins. E é um material que apresenta realmente como apresenta junto um ensino de espanhol, português, espanhol, italiano, francês e inglês. Tudo ali, junto e misturado, né? Então, as lições que ela traz, né? E ela explica, traz todo um prefácio e uma explicação sobre essa tendência, não é? De ensino, coloca aqui, olha, você já pensou alguma vez que seria capaz de compreender textos em francês, em espanhol, em italiano, em inglês, comunicar com outras pessoas conhecer. Esse é francês, desculpa, esse eu não vou me arriscar, não. Então, veja, mas você entende. Olha lá, comunicar-se com outras pessoas é conhecer outra cultura, falando sua própria linguagem. Pronto, olha só. Eu não sei. Aqui misturou francês com espanhol. Eu entendi. E com português. Eu entendi. Né? Olha lá. A intercompreensão das línguas romanas possibilita isso para você. Aqui misturou de novo o inglês, o francês. Não, o inglês não, né? Misturou o espanhol, o francês e o português. E a gente entende. Né? Aí coloca aqui todas as línguas, né? E começa aqui uma lição em que eles apresentam, né, um,
um texto e fazem perguntas, e aí vem aqui, perdão, a unidade começa aqui. Começa a despertar no aluno essa visão para as línguas estrangeiras, né? E começa a mostrar, né? Aqui está, por exemplo, o espanhol e o inglês, né? Juntos, então você começa a observar que as palavras são semelhantes, né? Essa questão dos cognatos, não é? E vejam também esse outro material, que é o material que eu comentei também com vocês, que é sobre intercompreensão e traz várias unidades e matérias em outros idiomas. Aqui é ciências, matemática, história, tecnologia. Veja só, aqui então tem a, a lição, né, que vai falar dos anfíbios, do sapo. E olha que interessante, ele traz aqui uma primeira parte em espanhol, depois traz para ligar em português e traz essa questão do desenho, falando dos girinos, né, em francês. Isso é na mesma página. É para a criança que está aprendendo sobre, né, sobre essa questão dos anfíbios. Olha lá. Então, é muito interessante nós percebermos que não existe mais essa limitação. Tem que ser. O inglês é essa língua, tudo é comunicação. Então, essas são as novas tendências de ensino de línguas e de ensino de idiomas. Olha aqui, para finalizar a lição, ele traz o mesmo texto em vários idiomas. Né? Aí é o mesmo texto para a criança ter a percepção de que cada língua é uma língua, né? Mas que elas se intercompreendem, isso que é legal. Bom, com relação, então, a essa tendência, fica para vocês refletirem sobre a língua e a linguagem na sala de aula de vocês. Outra questão é, não assuma que o aluno entende o que você está falando porque ele tem que entender. Não. Às vezes, o aluno não vai entender o que você está falando porque ele não entendeu a palavra que você está usando. Principalmente se essa palavra for conjunto, por exemplo. A palavra conjunto na matemática tem um conceito todo especial. Mas a criança, eu vou falar por mim, conjunto que eu conhecia era o conjuntinho. Minha mãe falava, vamos pôr um conjuntinho. Vamos pôr um conjunto. Pronto. Eu cheguei na matemática, quando começou a falar de conjunto, eu falava, mas que caramba, como é que é? O que é isso? Que conjunto é esse? Então, tem que se lembrar que as crianças conhecem as palavras a partir do que nós chamamos das línguas naturais. E quando uma ou outra palavra é inserida em uma área do conhecimento específica e ela adquire um conceito específico, alguns dizem técnico, isso precisa ficar claro para a criança. Então, não se deixe levar pelo fato de que está todo mundo entendendo tudo que você está falando na sua área do conhecimento. Fala, linguagem, língua, são questões que precisam ser muito bem consideradas e pontuadas em uma sala de aula, tá certo? O inglês já vai se unir a outros idiomas nas nossas aulas de educação básica.
Eu acho que é isso, Eduardo. Vou interromper o compartilhamento. Nossa, é Pronto. muito, muito bom, né, ficar pensando sobre a linguagem, sobre essa questão de interação, de mudança. Tem muitos conceitos que, né, você apresenta e que eu já tive contato, né, algum tempo atrás, e eu pensava: "Gente, isso está muito longe, é algo só da Europa, isso não vai acontecer aqui". E eu aqui na cidade de Assis, eu já observo que tem algumas escolas, a princípio particulares, que já estão trazendo essas ideias, né, de dar uma aula, né, por exemplo, de ciências, já por meio do inglês. A princípio ainda nós estamos aí com o inglês, né, que é algo, bem marcante, mas logo, logo, como você disse, outros idiomas vão estar inseridos também. E Sim. esse material aí que você apresentou, ele é incrível. Eu É, lembro que a primeira vez que também tive contato com ele, eu pensei: "Meu Deus, francês, espanhol, tudo não junto e conheço misturado. nada, tudo misturado, e eu acho que eu não vou entender nada". Mas, assim, quando você entra em contato e que você vai brincando, né, conhecendo, usando, você vai percebendo que aquilo dá certo, né, e você percebe que traz uma leveza, porque se você tirar aquele bloqueio que a gente coloca, você vai percebendo: "Nossa, olha que gostoso que estar utilizando a língua, né, como comunicação". É, você falou bem interessante essa sua percepção. Tira aquele bloqueio, não é, Edu? Aquele peso mesmo de é um idioma, né? Não, é comunicação. Dá para entender. Eu fui ler, não consegui, porque está tudo misturado. Pera, onde que é o quê? Então não é para ler, é para compreender, né? Você compreende? Good for you, né? Bom para você. Isso é muito bom mesmo. Que bom que já está chegando aqui no nosso país, né? Sim, é muito, muito bom isso. Bom, acredito que nós já estamos aqui encaminhando para o final. Você gostaria de falar mais alguma coisa? Não, eu só quero agradecer, me coloco à disposição para perguntas, né? O meu e-mail, eu não sei se apareceu, mas é regiane.zacarias@unesp.br, Regiane com i no final, porque esse não vai, tá? Mas foi um prazer e ficarei à disposição. E muito obrigada, Edu, Aline, obrigada pelo convite. Bom, gostaria também de agradecer muito por esse convite. Espero que outros venham e eu espero que vocês, né, que estão nos assistindo também possam ter, aprendido e relacionado com outras áreas aí do conhecimento, que era essa nossa ideia, né. Muito, muito obrigado, pessoal.